Olá, eu sou Catita Jardim, psicóloga e professora de yoga, e hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre conflitos. Você costuma entrar em conflitos? Você entra em conflitos com as pessoas ao seu redor? Como é que hoje, na atual conjuntura que a gente está vivendo, você lida com as pessoas que pensam diferente de você? Você consegue se sentir confortável na presença de pessoas que pensam e que defendem ideias muito diferentes das suas? Como que é isso para você? Então, eu tenho falado já há muito tempo sobre meditação e é provável, e a câmera está se sacudindo inteira, aí tinha milhões de momentos para poder fazer isso. Aí na hora de fazer, a hora que eu já começo a falar. Aí eu começo a falar. Aí me explica, assim, quando finalmente eu tenho, né? Eu consigo engatar o que eu falar e faz. Como é que você convive com pessoas que pensam diferente de você? Que se colocam, e que defendem posicionamentos muito diferentes dos seus? Eu acredito que se você me acompanha, você já me viu falando várias vezes sobre meditação. E como a meditação ela muda a nossa forma de ver a realidade, de ver e experienciar o mundo. Então, mais uma vez, a meditação ajuda a gente aqui, a poder pensar e a lidar com essa situação. Como assim? No yoga, a ideia de que a nossa mente e o nosso corpo são uma coisa só, diferente daquilo que a gente experiencia na vida, cotidiana, que tanto a ciência, quanto outros conhecimentos da nossa cultura colocam pra gente uma ideia completamente diferente, que de repente você passa mal e vai para o hospital. E quando chega no hospital, você faz todos os exames e o médico te diz que você não tem nada. Nesse momento, alguém diz para você que foi coisa da sua cabeça. Se você já passou em algum momento da sua vida por uma experiência como essa, é provável que você saiba que a coisa da sua cabeça é muito real. Você sente o seu corpo inteiro respondendo, de forma até drástica, a como a sua cabeça reage, a como a sua cabeça ela se expressa. Então, não raro, eu atendo pessoas que passam por crises de ansiedade profundas. Pessoas que acreditam que estão morrendo por conta dos sintomas autonômicos da ansiedade. Então, assim, a ideia de que aquilo que está na sua cabeça não pertence ao seu corpo e que o seu corpo não pertence à sua cabeça e não pode influenciar, é uma ideia que no yoga ela é completamente rebatida. No yoga, mente e corpo são uma coisa só. Então, a partir do momento que você... e é aí, por exemplo, que você começa a entender por que o yoga é uma filosofia prática que trabalha, por exemplo, dentre outras coisas, com a disciplina física. A partir do momento que você começa a trabalhar o seu corpo de fato, você começa também a trabalhar a sua mente, inclusive sobre questões que para você inicialmente são muito difíceis. Por exemplo, essa coisa do conflito, quando você pensa em defender, em se posicionar na vida. É muito importante que você se posicione, E é importante que você se posicione porque quando você se posiciona, a ideia é que você sabe, o que você quer, o que para você faz sentido. Você entende, ou pelo menos já refletiu anteriormente, sobre o que para você de fato importa. Então, o posicionamento surge de uma reflexão anterior de vários pontos que fazem com que você chegue num determinado denominador comum e defenda um posicionamento. Isso é importante, É importante que você entenda o que na sua vida é tão importante que você nunca abriria mão. Então, assim, é importante você observar a sua vida de forma que você consiga entender, por exemplo, o que não serve mais para a sua vida e o que numa determinada situação, é tão importante que você não abre mão. Essa é uma reflexão complexa e muito significativa. Então, assim, quando você encontra o seu ponto, você se posiciona, a nossa tendência ao nos posicionarmos é que, como isso vem de uma longa reflexão, a nossa tendência é nos identificarmos também com o posicionamento. Como assim? A gente passa a acreditar que o posicionamento somos nós mesmos. Então, se eu acredito numa determinada coisa, aquilo sou eu. Então, quando eu venho conversar com você e eu me posiciono e eu coloco para você as coisas que eu penso e você não concorda comigo,
o que eu sinto nesse momento é que eu estou sendo atacada. Né? Eu não penso, por exemplo, que tem alguém que pensa diferente, que tem todo o direito de pensar diferente, porque fez a sua reflexão, né? Ou está baseado em outras questões para poder ter chegado naquele posicionamento, e que pode pensar diferente de mim, e o que ele fala, né? Ele está falando contra a minha ideia, não contra mim. Muitas vezes é exatamente encarar as ideias dessa forma, encarar a situação de conflito dessa forma, que faz que a gente entre em contendas sérias, né, em brigas, em guerras. Né? As guerras no mundo aí geralmente estão associadas a essa ideia dessa ameaça, né, ameaça à existência do outro. Então, quando a gente discorda em alguma coisa, é como se aquilo que fosse atacado fosse aquilo que a gente é. E não raro isso acontece nos relacionamentos, né? Nas amizades, no trabalho, nos relacionamentos amorosos, nas coletividades de uma maneira geral, né? Na forma que a gente lida com a família, com os filhos. Então, assim, a ideia de que o conflito ele existe porque muitas vezes eu me coloco, né, identificada com aquilo que eu penso, é uma coisa que a gente precisa observar. Por quê? Como eu falei em outro vídeo aqui para vocês, tem uma condução de Yoga Nidra que eu faço aqui com os meus alunos. Para quem não conhece, Yoga Nidra é o yoga do sono. E que ele tem uma parte que ele fala exatamente sobre essa questão, né? Que assim, a gente costuma falar que você não é os seus pensamentos. Você não é os seus sentimentos. Você não é a sua experiência. Você não é aquilo que você viveu, você não é a sua história. Você é a consciência pura. Exatamente pela forma que a gente vive a nossa vida, pela nossa cultura, por tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente se identifica o tempo inteiro com a nossa mente e o nosso corpo. Então qualquer coisa, qualquer investida contra a nossa mente e o nosso corpo, são vistas como investidas contra nós mesmos. O meu professor de yoga, né, com quem eu fiz a minha formação, ele costuma dizer que nós somos partículas infinitesimais de Deus, né? Que nós todos somos, nós temos a nossa centelha divina, né? Isso a gente pode ver nas escrituras tradicionais védicas, né? E a gente encontra essa expressão em vários outros lugares. Então, a partir do momento que você entende isso, entende que aquilo com que você se identifica, na verdade, não é você, né? E que existe um ponto, um centro, que na verdade é a consciência pura que está em você, mas muitas vezes você não observa, você não tem contato, é que a gente começa a entender, né, que todo esse conflito que a gente cria com os outros é absolutamente desnecessário. Há uns anos atrás, pouquíssimos anos atrás, 2 anos atrás, o nosso país estava passando por situações muito conflituosas, né? E até hoje a gente vê isso acontecendo, mas eu acho que há uns 2 anos atrás isso estava mais forte. E uma das coisas que eu comecei a trabalhar com as pessoas que estavam perto de mim foi trabalhar a possibilidade da gente conservar e preservar espaços de discordância. E o que isso significa? Significa que você pode pensar e defender o que você quiser. Você tem esse direito, você deve fazer isso. E a outra pessoa também. Eu posso pensar e defender o que eu quiser e achar bom para mim. E, a partir da minha visão, o que eu acho bom para o mundo. Porém, se essas coisas forem conflitantes, você não precisa virar meu inimigo por isso. A ideia de que a gente pode discordar, né? Existe um campo onde a gente discorda e que as ideias elas podem se enfrentar até. A gente pode argumentar, né? A gente pode conversar sobre isso, né? A gente pode pensar nas ideias sem ficar julgando a pessoa que traz as ideias para você. Quando alguém te traz uma ideia e você julga a pessoa através da ideia que ela te trouxe, você acaba com o diálogo. Então, assim, nem você vai poder mudar de ideia a partir dali, nem a outra pessoa. E a gente se aferra tanto com a ideia de precisar estar certo,
né? Então, as pessoas abrem mão de serem felizes para estarem certos, né? E é interessante, é incrível, principalmente no consultório, os padrões de comportamento, né? Os padrões de pensamento das pessoas, quando elas trazem as questões da vida delas, né? E tudo está conectado com a necessidade de estar certo. E por que você tem a necessidade de estar certo? Por que durante uma briga ou de uma discussão você sente a necessidade, quase a obrigação, de se sentir com a razão? Ou de convencer os outros de que você tem razão? É porque existe uma verdade absoluta e você é o detentor dessa verdade? A gente sabe que não. A gente sabe que, apesar da gente querer muitas vezes, nós não somos os donos da verdade. Foucault diz uma coisa fantástica sobre a verdade. Ele diz que toda verdade é localizada, temporal e histórica. Então, o que é verdade aqui hoje não necessariamente será verdade daqui a 10 anos, não necessariamente será verdade daqui a 10 segundos. Então, o que é verdade aqui no Brasil não necessariamente é verdade na China. O que é verdade dentro da sua família pode não ser uma verdade na família do seu vizinho. O que é uma verdade dentro da sua cabeça pode não ser verdade na cabeça do seu marido, do seu companheiro, dos seus filhos. Entender que as pessoas têm as suas verdades e que essas verdades têm contextos para serem construídas é muito importante. Para que você desenvolva, por exemplo, a ideia muito profunda de respeito. Mas como que eu vou respeitar alguém? Eu só posso respeitar alguém se primeiro eu me respeito. Eu entendo de onde que as minhas ideias, elas vêm. Como que eu defendo as verdades? Por que eu defendo as verdades que eu defendo? Para que eu faço isso? A quem o meu pensamento serve? O meu pensamento serve à minha melhoria? Ou o meu pensamento serve para poder fazer manutenção do status quo? Para deixar as coisas exatamente como elas estão, para que eu não saia da minha zona de conforto. A que servem as minhas ideias? Muitas vezes a gente não faz essa reflexão. E a gente não para em momento nenhum para poder pensar sobre isso e prefere continuar nos conflitos. Quanto mais conflito eu gero na minha vida, é provável que menos felicidade eu tenha também. Quando eu estou no conflito ali com alguém e eu estou tentando ter a razão, segurar a razão, eu me perco de me maravilhar com as coisas. Eu me perco de entender o que na outra pessoa, o que aquilo que aquela outra pessoa me traz pode me melhorar. Eu me perco, por exemplo, de encontrar uma outra forma de lidar com a situação que inicialmente para mim é complicada, que é não ter a razão. Ou entender que ninguém precisa ter a razão, porque as verdades são múltiplas. E tudo isso vai depender da forma que você observa o mundo, você experiencia o mundo. Quando você começa a meditar, começa a praticar yoga e começa a ver no seu corpo, por exemplo, as resistências que você tem diante de situações, você começa, digamos assim, a ter de forma mais material, entender de forma mais material o que você precisa melhorar. E qual o caminho que você pode optar para começar a se transformar? Então, por exemplo, uma pessoa que chega, né, decide começar a praticar, decide começar a fazer yoga, e é uma pessoa que tem essa ideia fixa da verdade absoluta, né? E que ela busca a verdade, que ela fala a verdade, que o pensamento dela é um pensamento verdadeiro e que ela defende isso. Né, ela guarda assim, a moral e os bons costumes, né, aquilo que ela acredita que dizem respeito a essa convenção social. Na prática de yoga, provavelmente, ela vai se encontrar com determinadas definições, né, determinados asanas, pranayamas, onde aquela verdade que ela via como tão certa pode simplesmente se desprender. O Yoga Nidra é uma prática onde você abandona o controle. Quem busca a verdade o tempo inteiro, como se ela fosse única, no final das contas,
está buscando controlar, né? Está buscando controlar, está buscando encaixar coisas muito complexas em ideias que, na verdade, estão para além da gente, né? Então, são muito intangíveis muitas vezes. Então, assim, a necessidade de você ter a verdade absoluta te coloca num estado de necessitar do controle, né? Eu estou ali buscando controlar. Quando você entra no estado de Yoga Nidra e você faz uma prática inteira de 1 hora e meia, deitado, em estado onde você não está nem em vigília, nem adormecido, para poder se relaxar profundamente, uma das coisas que você começa a ver na prática de Yoga Nidra são os seus freios. O que não te deixa relaxar? O que você segura com tanta força que você não deixa fluir? Né? Quais são os apegos que você tem e que fazem com que o seu ego te comande? Antes da gente começar essa gravação, o Alex trouxe para mim um texto do Osho que falava exatamente sobre o ego, né? Como o ego ele é necessário, né? Muitas vezes as pessoas dizem, mas eu quero acabar com o meu ego. O ego ele é muito necessário. O ego é o que faz você estar em sociedade, né? É o que faz a gente se apresentar como pessoas, né? Poder falar, poder se vestir, poder construir casas, né? Ter sofás, almofadas, inventar coisas, ter uma câmera, microfone. Isso só acontece porque nós somos pessoas e temos o ego que nos conduz. E é a nossa, digamos assim, máscara social. O nosso ego, porque assim, qual que é a diferença, né? A diferença é que hoje a gente coloca o nosso ego como senhor. Assim como a gente faz com a nossa mente. A nossa mente e o nosso ego, né? Estão conectados, eles são praticamente a mesma coisa, que é essa mente consciente. Então, a gente usa a nossa racionalidade como primeira opção, né? Tanto que na nossa sociedade a ideia de ser racional é muito ovacionada, né? Ela é muito, não, você tem que ser racional. Você tem que ser racional, você não pode se deixar levar pelas emoções. Quando a gente faz isso, o nosso ego ele assume. E o nosso ego, ele existe para nos manter vivos. Então, ele é, digamos assim, uma entidade, vamos botar entre aspas, ele é uma entidade que faz com que a gente possa sobreviver. Então, ele leva você, né? Então, você vai comer, você vai se proteger, você vai antecipar determinadas ameaças, você vai preservar a sua vida. O ego te ajuda a manter e fazer a manutenção, né? Fazendo a manutenção da sua vida o tempo inteiro. Só que o ego é uma ferramenta. Não é ele que tem que decidir. Ele é uma ferramenta que precisa de guiança. E exatamente pela nossa tradição, né, racional, a nossa sociedade que trabalha com a ideia de que a razão é a coisa mais importante e que você só pode ser bem-sucedido se você tem a razão, que a gente não se desenvolve emocionalmente. É o nosso desenvolvimento emocional que dá, por exemplo, tenacidade, que dá fluidez às pessoas. E o que acontece hoje? A gente vê no desenvolvimento, né, à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão se desenvolvendo, você cresce, né, você é um bebê e você vai crescendo, que uma das primeiras coisas que você tem que se deparar e que parece que você nunca consegue solução é para a frustração. A quantidade de pessoas que simplesmente não têm a menor habilidade para poder lidar com a frustração é imensa. E isso é tão importante de ser visto porque isso é passado de geração em geração. Um adulto que não aprendeu a lidar com as próprias frustrações ensina as crianças a não lidarem com as próprias frustrações. E hoje em dia, ao invés da gente ver pessoas que lidam com as frustrações, a gente vê pessoas que evitam. Elas simplesmente evitam as situações. Elas evitam o conflito, por exemplo. Não é que o conflito seja uma coisa, né, que você deva abolir da sua vida, até porque ele acontece. Mas a questão é como você reage aos conflitos e como, diante de um conflito, a sua mente se comporta. A nossa mente ela é especialista em criar cada vez mais bifurcações, né? Criar cada vez mais pontos onde você fica em dúvida. Você olha para aquilo e você diz,
isso ou aquilo? O que eu vou resolver? Como que eu saio dessa situação? Isso é a mente querendo controlar o tempo inteiro. Outro livro do Osho, que eu indico até para você começar a ler, é o livro dele sobre intuição. O Osho fala que a intuição é resposta pura, o contrário da mente. Enquanto a mente ela é uma ferramenta para te fazer, para te guiar e para te ajudar a chegar onde você precisa, a intuição, que você só acessa a partir do desenvolvimento da sua emoção, do seu lado emocional, a intuição ela é resposta pura. Né? Então, a intuição ela seria como uma bússola. É ela que diz para onde você deve ir. Como a gente não desenvolve a intuição, a gente fica perdido. Né? A gente se perde nas situações. A gente entra no conflito e acredita que o conflito serve para dizer quem que está certo, quem que tem a razão. Não serve para você poder ver uma outra realidade e para você entender que as realidades são múltiplas e que você sempre pode crescer em contato com realidades diversas. Quanto mais diversidade, mais percepção você pode ter do todo. Entendendo que a gente nunca vai poder saber de tudo. O que a gente percebe é que quanto mais a gente aprende, menos a gente sabe. Porque o mundo é muito vasto. Então, como é que a gente pode querer reduzir, né, as nossas questões, as questões dos outros, a uma certeza absoluta? Soltar as certezas para a gente é um grande desafio. Porque a gente vive na ilusão das garantias. A gente vive o tempo inteiro buscando garantias nas coisas. E a partir do momento que você precisa soltar essas garantias, soltar as certezas, você se sente ameaçado. Mas aí quando você começa a praticar yoga, você começa a entender, né? Yoga, meditação, quando você começa a fazer uma psicoterapia, quando você começa a se conectar com você. Você começa a entender que não, as garantias elas não existem, elas nunca existiram. A gente vive o tempo inteiro buscando uma coisa que não existe e gasta a vida inteira correndo atrás do vento, achando que vai segurar o vento, só que o vento não pode ser segurado. É interessante que um amigo meu me falou uma vez sobre o fluxo da vida. E que meditar seria contemplar o fluxo da vida. Imagine que nesse momento você está na frente de um rio, observando um rio. Esse rio é o rio do fluxo da sua vida. Enquanto você contempla o fluxo da vida e ela passa ali na sua frente, você está no presente, você está no aqui e agora. Então qualquer coisa que surgir naquele fluxo, você vai poder interferir. Se cai uma flor ali no meio, se ela é bloqueada por qualquer motivo, você está presente, você consegue tirar os bloqueios. Você consegue agir porque você está ali, presente naquele momento. Agora, se passa alguma coisa que chama a sua atenção, né? Passou um graveto, e aí você acompanha o graveto com os olhos. Nesse momento, além de você perder o fluxo da sua vida, você mais cedo ou mais tarde também vai perder a visão do graveto. Quando a gente desfoca do fluxo da vida, de fato, a gente perde tanto o fluxo da vida quanto aquilo a que a gente se apegou. O apego, ele é uma das coisas que mais nos conduz ao sofrimento. Né? E não é porque você começa a meditar, ou começa a fazer yoga, ou começa a fazer psicoterapia ou qualquer outra coisa, que você vai parar de sofrer. O sofrimento, ele faz parte da condição humana. O sofrimento existe. Só que você pode escolher como experienciar o sofrimento. Experienciar a dor, experienciar a perda. Né? Todas essas situações, elas existem. Como que você experiencia os conflitos que você vive, internos e externos? Lembrando que tudo aquilo que eu vejo e constato externamente tem ganchos internos em mim. Eu não posso viver um conflito com ninguém aqui fora se eu já não tenho um conflito interno sobre aquela questão que eu estou discutindo. Se aquilo para mim não é foco de conflito, eu simplesmente deixo passar. Eu não me apego aos resultados que aquela discussão vai ter, ou quais as conclusões que as pessoas vão chegar sobre aquilo. Porque eu não tenho nenhum conflito. Agora, quando eu tenho conflito sobre as coisas,
quando eu sofro, quando o que alguém me fala me afeta profundamente, não é o que o outro disse que te afetou, mas aquilo que você tem dentro de você que se afetou pelo que o outro disse. Parece a mesma coisa, mas é uma situação completamente diferente. A nossa tendência, uma vez e outra, é sempre colocar a culpa nos outros dos conflitos, do sofrimento, da dor que a gente sente. Não só em pessoas, mas em situações, no mundo, na vida, no dinheiro, no patrão, etc, etc. Todos esses conflitos são internos. E você pode dizer nesse momento, imagina, olha só como é que está a economia, né? Olha só como é que estão as condições do país, está tudo tão difícil, como é que você está dizendo que isso está dentro de mim? Pessoas lidam com as mesmas situações de formas diferentes. Então você vê pessoas, por exemplo, que passaram por situações extremas, como é a ideia, né? Como é, por exemplo, passar por um campo de concentração, e você vê histórias de pessoas que se superaram dentro dos campos de concentração. Essas pessoas estavam passando por situações de sofrimento profundo, que falava inclusive sobre a morte iminente. Mas, mesmo assim, elas lidaram com aquela situação de outras formas, de formas até mais leves, e conseguiram sair de lá vivas. Quando você vê essas experiências, você entende que as pessoas, elas podem lidar com a situação de formas diferentes. E não importa a situação. O que importa, na verdade, é como você reage a elas. Né? Então, a partir do momento que você consegue transformar a forma de ver as situações e de lidar com as situações, olhando para dentro, entendendo por que você reage a essas situações, da forma que você reage, você pode finalmente lançar luz sobre isso, criar consciência, e à medida que você for trabalhando a sua consciência, você consegue também mudar, transformar essa situação e reagir de um jeito completamente novo, tá? Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Gratidão infinita, e a gente continua nos próximos vídeos. Se você ainda não segue aqui no canal, segue aqui embaixo, dá um like. Gratidão e a gente se vê.